Glória a Deus, meus queridos amados irmãos, mais uma vez, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho. Aqui quem vos fala é o seu irmão e amigo e diácono Gilson, louvado seja Deus, do canal Comunidade dos Discípulos. Eu peço licença para entrar na sua casa, para que nessa manhã a gente possa meditar na palavra de Deus, aleluia, porque esta palavra que nos dá vida, que nos consola, esta palavra que nos edifica, que nos exorta, esta palavra que nos confronta e mostra a nossa condição de pecador que nós somos, né? Pois a palavra de Deus, ela diz em Romanos ali 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, afastado da presença de Deus. Aleluia, o homem, aleluia, quando ele nasce, né, na concepção ali no ato sexual, ele já está ali imbuído, né, embutido do pecado que aconteceu ali no jardim do Éden, da desobediência do casal Adão e Eva, aleluia. Então todo aquele na concepção, todo ser humano, quando ele está ali, ele já nasce com esse pecado de Adão e Eva, né? Ou seja, ele já tem o seu ser deturpado e com a vida, com o desenrolar, o caminhar da sua existência nessa terra, se ele, quando ele tiver uma consciência na sua condição de pecador, se ele não se voltar para Cristo, a tendência é que ele cada vez mais se afaste de Deus, buscando as coisas efêmeras desta terra, deste mundo, né? E hoje nós estamos vivendo em períodos difíceis, irmão. Há 70, há 80 anos atrás era mais fácil, mas hoje o mundo está aí na sua modernidade, né? Tomado pelas novas tecnologias, pelo avanço tecnológico, né? E mediático que estamos vivendo. O mundo está aí se distanciando de Deus. A ciência tem se multiplicado, aleluia, e o homem tem buscado satisfazer os desejos do seu ser, né, distante de Deus, achando que essas coisas vão preencher o seu coração, mas na verdade são coisas passageiras, supérfluas, que não vão preencher o anseio da alma do homem. Porque só quem preenche o vazio do coração do ser humano é Cristo, é Jesus, aleluia. É por isso que você vê hoje aí muitas pessoas vazias, muitas pessoas tentando preencher o vazio do seu coração nas drogas, no álcool, na prostituição. Muitas pessoas tentam buscar uma alegria passageira aí, alguns de maneira exacerbada chegam a tomar tanto a bebida, tanto se alcooliza tanto que tem uma overdose, e às vezes aquela pessoa que usa droga, né, demasiadamente, ela entra numa overdose. Tem pessoas que se prostituem tanto que ela já não consegue mais amar, aleluia, ela não sente amor por ninguém, porque o seu desejo, o seu prazer está apenas em adquirir bens materiais, em ter dinheiro, em poder estar ali, né, envolvida. As pessoas não querem trabalhar, ir de maneira digna para ganhar o seu pão de cada dia, e muitos vendem o seu corpo, né? E hoje é o que mais tem aí, meu querido. Infelizmente, o ser humano está se distanciando de Deus cada vez mais, né? As pessoas têm relativado todas as coisas, né? E aí o homem está perdido, distanciado de Deus. A violência crescendo, o mal tomando de conta, até mesmo dentro das instituições religiosas. Tem muitos irmãos perdidos, irmãos, enganados por espíritos enganadores,
lubridiados por falsos pastores gananciosos que só querem enriquecer, se dar bem em cima da miserabilidade, da doença da pessoa, a pessoa fragilizada fisicamente, doente, débil, vai a certas congregações que não têm compromisso com a palavra, com o reino de Deus, e ela ali começa a barganhar, né, a sua cura, começa a barganhar uma bênção, uma porta aberta, começa a barganhar a libertação, mas não é desse jeito. Deus, ele não barganha bênção com ninguém. Nós temos que estar de acordo com a vontade dele. É ele quem resolve, quem quer abençoar. Ele tem prazer. Eu não preciso pagar para ser abençoado por Deus. Eu não preciso ofertar ou dizimar, não. Tudo isso eu tenho que fazer sim. Dizimar e ofertar por amor à obra de Deus. Ou seja, para que aquele ambiente onde as pessoas se reúnem possa estar ali aberto para receber outras pessoas necessitadas, como foi o meu caso e tantos casos de pessoas que vão ali para ouvir uma palavra de alento, de consolo, de exortação. E ali, às vezes, o pastor, se ele é um homem de Deus, ele vai então falar da parte de Deus. E aquela palavra vai trazer, aleluia, resultado na vida da pessoa. Eu não devo dizimar ou ofertar pensando em receber algo, mas por amor à obra, a Deus, aos meus próximos, para que aquela obra ali possa se manter, né? Tem muitas aí instituições evangélicas que precisam receber, porque aí vivem pagando aluguel, a água, a luz, né? Você não deve dizimar nem ofertar por obrigação, mas por amor. Tem que partir de dentro de você, meu querido. Aleluia. Tá certo? Paulo, ele dá esse exemplo, né, da coleta voluntária, de você dar de forma voluntária, com alegria, né? O dízimo também, se você quiser, né, fizer um voto com Deus de ser um dizimista, assim como foi Jacó, né? Ele fez um voto de ser dizimista. Ninguém disse para ele que ele tinha que ser dizimista. Tem que ser partir de você, do seu coração, porque tudo que parte do nosso coração para com a obra de Deus de forma voluntária, Deus, ele se agrada. E você não vai se sentir obrigado a dar, não vai sentir temor, né? Às vezes o pastor coloca temor, dizendo isso e aquilo, que o diabo vai entrar na sua casa, vai te destruir, que você é ladrão, está roubando a Deus. Irmãos, Deus, ele se agrada quando nós damos com amor e alegria, não por obrigação, não por medo que é colocado na mente das pessoas. Tudo que a gente faz, vier a fazer para Deus, para o reino de Deus, tem que ser com amor, tem que ser com alegria, tem que ser espontâneo, irmão. Quando você vai evangelizar, quando você vai ir para a congregação, para ouvir a palavra de Deus, para aprender, tem que ser espontâneo. Você não tem que estar ali por obrigação, por um ato obrigatório, você vai ali cumprir, bater um ponto. Não, tem que ser espontâneo. Afinal, Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Porque ele conhece o meu e o seu coração abençoado de Deus. Aleluia. E nós temos uma palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Eu gostaria de meditar com vocês. Se encontra no Evangelho de Mateus, louvado seja Deus, no capítulo 11, no verso 28, diz assim a palavra de Deus: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Louvado seja a Deus. Vamos orar, meus queridos, vamos pedir aqui a ajuda do Espírito Santo, afinal, nós não podemos fazer a obra de Deus sem a ajuda, sem o nosso mestre, sem o Espírito Santo, porque vamos tratar de coisas divinas, vamos tratar de coisas espirituais, e nós, homens, meros homens simples, não podemos falar de coisas espirituais se o Espírito de Deus não nos ajudar. Somos incapazes. Amém? Por isso nós convidamos o nosso amado Espírito Santo para que ele venha nos ajudar, venha tomar a frente deste trabalho, deste canal Comunidade dos Discípulos, para abençoar a sua vida e a minha vida. Porque a palavra de Deus, meu querido, ela não é só para você, ela é para mim. Ela é uma espada de dois gumes, ela corta aqui e corta aí. Ela fala comigo e fala com você, ela fala com você e fala comigo e fala com todos aqueles que abrem um coração para Deus. A palavra de Deus, ela diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, santo, bendito, mais uma vez em oração nos colocamos na tua presença em nome de Jesus. Pai, não a nós, mas ao teu nome damos glória, porque tu és o Rei da glória. Pai, convém que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha crescer. Pai, eu te peço agora, toma a frente da minha vida, usa-me como instrumento em tuas mãos, fala ao coração de cada pessoa que irá ouvir esta mensagem, trata do ser da alma dela, aquilo que ela precisa ouvir do Senhor, porque o Senhor sabe o que cada pessoa precisa ouvir da tua parte. Que não seja o Gilson a falar, mas o teu Espírito Santo a explanar aquilo que esta alma atribulada, angustiada, desesperada, aflita, que não sabe para onde ir, possa ouvir a tua voz. Aqueles que estão pensando em dar cabo da sua vida, possa ouvir a tua voz, e que o mal que ronda está ao seu derredor caia por terra em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada ministério, cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar, meus queridos. Eu gostaria de louvar com vocês, aleluia, o 523, Cristo, a fonte escondida. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos
que água-vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, o bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, glória a Deus! Esta fonte de água viva é Cristo Jesus, que faz fluir em nós rios de água viva para saciar a sede do sedento, daquele que está com a alma seca, daquele que está vazio de Cristo, daquele que está com a alma amargurada pelas adversidades da vida. Louvado seja Deus. Meus queridos, aleluia. Estamos aí, como eu estava falando no início, vivendo um período de decadência espiritual diante das pessoas no meio religioso, evangélico. Estamos vivendo aí uma decadência espiritual, aonde a instituição religiosa hoje ela passou a ser um veículo de comunicar sobre política. A política hoje ela é dentro da instituição religiosa. E isso tem trazido males, deficiência espiritual na vida de muita gente, de muitos irmãos, de muita liderança, porque eles têm deixado de falar de algo mais importante, que é a palavra de Deus, que é levar a palavra de Deus, o reino de Deus às pessoas. Mas muita liderança evangélica tem feito daquele local ali que foi construído, alugado, para se falar do reino de Deus, para se pregar a palavra de Deus aos sedentos, aos desesperados, às pessoas que não têm mais lugar para onde buscar vida. Aquele local tem se tornado local apenas de falácias políticas, de politicagem, aonde as pessoas ali, elas saem com o coração vazio, elas saem odiando o seu semelhante, porque a palavra de Deus tem deixado de ser pregada nesses locais, até mesmo em locais como na rua,
As pessoas utilizam da passeata para Jesus para fazer para fazer comício, utilizam dos movimentos ali, chamam os irmãos e em vez de pregar a palavra, em vez de fazer aquele culto campal abençoado, aquela cruzada abençoada, falando das coisas de Deus, do reino de Deus, eles começam a politicagem ali, tentam trazer uma maior quantidade de pessoas, e as pessoas cegas espiritualmente, conduzido por mestres cegos, tomado com o coração cheio de ódio, de mágoa, com o coração cheio de ganância, com interesses próprios, porque não estão buscando o interesse do reino de Deus, porque as coisas de Deus não são deste mundo. E utilizam da palavra, utilizam da sua fé que você tem em Deus, utilizam o nome de Deus e estão enganando as pessoas estão entrando ali naqueles ambientes, estão ficando do mesmo jeito, vazias, saem dali odiando fulano, beltrano, porque Deus nos ensina a perdoar, a amar, a olhar o próximo como a nós mesmos, a desejar o bem, e a gente sai dali, muitas das vezes, dependendo de onde você está indo, com o coração cheio de ódio, de mágoa, desejando mal, desejando a maldade, porque fulano está desgostoso com a pessoa tal, com a administração tal, com o presidente tal, e você fica ali ouvindo 1h, 45 minutos, coisas de políticas, às vezes você apenas ouve 10 minutinhos falar de Deus, e o restante é só política. Primeiramente, meu irmão, entenda, Deus não passa a mão em erro, na cabeça de ninguém, erro de ninguém. O que o homem planta, ele colhe. Entenda isso. Por isso, eu convido você a ler a sua Bíblia, para que você possa entender e não ficar como uma criança tomando uma madeira para sempre, comendo papinha para sempre, mas leia a palavra de Deus e entenda qual é o propósito de Deus na sua vida, o que é que Deus tem para você, qual foi o seu chamado de anunciar, de pregar o evangelho de Deus a toda criatura, aos perdidos. Essa é a minha e a sua missão nessa terra, porque Deus é soberano, Ele coloca no poder quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Amém? E que nós possamos orar pelas nossas autoridades. Essa não é a mensagem, essa foi apenas uma introdução, mas a mensagem a qual estou aqui a falar nesta manhã se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 até o 30, aleluia, até o 31, louvado seja Deus, aliás, até o 30, onde eu disse que o Senhor Jesus, ele disse, eu vou ler novamente, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Israel, o povo judeu, estava ali nesta época dominada pelos romanos, esperando um libertador, esperando um rei que viesse libertá-los do domínio romano. Eles esperavam um rei como Davi, que pegasse da espada para libertá-lo da dominação romana. Mas Deus envia o seu Filho amado Jesus a este mundo. Jesus Cristo, nascido de mulher, pelo poder do Espírito Santo, ele nasceu
não de um ato sexual de um homem e uma mulher, mas ele nasceu do poder de Deus com uma virgem chamada Maria. Ele nasce incumbido de uma missão, de levar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho da salvação. E antes de Jesus, João Batista pregava, anunciando o reino de Deus, anunciando aos homens daquela época, e para nós hoje também é esta palavra. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E nos dias de hoje, meu amigo, não é diferente. Nós devemos nos arrepender, porque está próximo a nossa redenção. Louvado seja Deus. Esta mensagem de tantos 2000 anos atrás, ela é também para os dias de hoje, para nós seres humanos, para a humanidade de hoje, que está num caos total. A violência, a guerra, a fome, a imoralidade, a deturpação religiosa. Esta mensagem é para mim e para você, e para tantos quantos irão ouvir a palavra de Deus, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas. Deus aqui, Ele nos convida a todos a ir até Ele e encontrar nele descanso. Veja, o povo judeu daquela época estava dominado pelos romanos. Eles não se sentiam bem. Eles eram ali subjugados pelos romanos da época. A religião estava ali deturpada. A liderança religiosa estava tomada pela política, pela roubalheira. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época eram também líderes corruptos e que estavam também oprimindo o povo. Eles não falavam a verdade, eles não praticavam a verdade. Eles eram fariseus, eles eram raça de víboras. Foi assim que João os denominou, raça de víboras, e Jesus os chamou de hipócritas, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam, anunciavam. Eles colocavam um jugo pesado no povo, mas eles mesmos não anunciavam, não viviam, não praticavam aquilo que eles pregavam da palavra de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos têm anunciado desta palavra, muitos têm pregado nos altares, nos púlpitos, nas cruzadas, nas ruas, mas eles não têm vivido a palavra de Deus. Muitos têm colocado jugo pesado, conceitos humanos, dogmas humanos, costumes humanos, usos humanos nas pessoas, mas eles não têm vivido o que é para viver, não têm amado. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, não tem perdoado, como a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então eles não vivem, e muitos nos dias de hoje não estão vivendo desta maneira, meu querido, que é a maneira de Cristo, que é na palavra de Deus. E muitos irmãos, meus queridos, não têm encontrado descanso. As suas almas ainda estão aflitas, as suas almas e o seu ser ainda estão cansado do fardo, do pecado, da religiosidade, cansado do mal que aflige a sua mente, a sua alma. Muitos estão vivendo assim, sendo
afligido, cansado de uma religião, cansado de viver submisso a um líder religioso que só sabe oprimir, obrigar as pessoas a viverem de acordo com os padrões dele e não com os padrões da palavra de Deus. E Jesus, então, era isso que acontecia no passado e está acontecendo hoje. Talvez você hoje se sinta cansado. Você vai para a igreja ali, mas é um peso. Você vai para a congregação, mas você vai com medo, porque você tem medo da palavra daquele líder que, se você não for, você vai ser amaldiçoado, o diabo vai entrar na sua casa, vai destruir sua vida, sua família. Se você não ofertar, não dizimar, o diabo vai destruir você, você vai perder seu emprego, você vai ser uma pessoa desgraçada. Mas isso é mentira. Porque quando o homem encontra Cristo, o mal não pode subsistir mal na sua vida, mas na sua vida. Porque em Cristo, meu querido, nós encontramos o descanso da nossa alma. Aleluia! É por isso que ele diz: vinde a mim. Não é ir para o homem, mas é ir até Cristo. É ter um encontro real com Cristo. Muitos estão dentro das congregações, mas não tiveram ainda um encontro verdadeiro com o Criador. Porque no dia em que essas pessoas tiverem um encontro real com Cristo, a alma dela entrará em descanso. Ela não será mais oprimida por palavras de homens, por conceitos de homens, por doutrinas humanas. Mas quando ela encontra Cristo, ela encontra descanso, ela encontra paz, porque Cristo vai pegar o seu cansaço, ele vai carregar, assim como ele fez. Ele tomou, em Isaías diz que ele tomou sobre si as minhas dores, as nossas dores, e as carregou na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo quer carregar, meu querido, o seu fardo. Você se encontra aí cansado, com a vida espiritual cansada. Tudo que ele manda fazer para você é um peso. O pecado na sua vida é um peso. Você vive de aparência, mas você carrega no seu ombro um fardo pesado. Mas Jesus quer carregar este fardo pesado. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado da mentira, da religiosidade, da maldade, do egoísmo, do fariseirismo, da hipocrisia, do engano de homens, do engano de si mesmo. Ele quer carregar este fardo. Veja que o jugo aqui, que havia na época, é um animal de carga. Quando ele estava ali no arado, ele carregava uma madeira em cima do seu ombro, do seu cangote, e aquilo era um jugo pesado. Quantos estão aí carregando um jugo pesado e colocaram no seu ombro? O jugo pesado da religiosidade, do mal, da mentira, da obrigatoriedade de se tornar um religioso. Deus não fez religião. Ele não quer que nós sejamos religiosos, meros pessoas ali vivendo de aparência ritualista, não. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas muitos de nós hoje têm se tornado meros religiosos, meros ritualistas. Era o que estava acontecendo nesta época. Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, esses líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles eram pessoas que estavam vivendo desta forma de aparência.
Eles não tinham mais compromisso com a palavra de Deus. Seu compromisso era com dinheiro. Eles enganavam o povo. As pessoas iam ali sacrificar a ovelha em prol da expiação do seu pecado, ainda no templo, porque no tempo de Jesus, meu querido, ainda havia o templo, e as pessoas ali ainda sacrificavam para pedir perdão, iam lá com o seu cordeiro, ali diante do sacerdote, sumo sacerdote, para sacrificar, e eles vendiam ali, quando a pessoa não tinha, eles vendiam o cordeiro, e muitas das vezes aquele cordeiro ali que ele vendeu, eles levavam novamente lá para dentro, e ele não era sacrificado, eles davam a volta e tornavam a vender novamente aquele cordeiro. Ou seja, eles estavam fazendo do templo comércio, estavam ali enganando as pessoas. E é isso. Mas Jesus te chama para algo muito maior. Ele não quer que você seja um religioso. Ele quer carregar o seu fardo. Ele quer tirar de você esse jugo pesado da religiosidade. Ele quer te libertar. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Libertar do pecado, libertar da cegueira espiritual, libertar do engano, libertar da maldade, da malícia, da violência, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E ele diz: e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar a sua alma, meu querido. Tirar essa angústia, este medo, este temor que você carrega. Porque diz para você: olha, se você não dizimar, o negócio vai ficar feio. Se você não ofertar, o negócio vai ficar feio. Olha, se você não andar aí do jeito barbeadozinho, tal, com a roupa tal, mulher, se você não tiver aí de vestido, você tem tendência a ir para o inferno. Mas eu quero dizer que não é os usos e costumes que você tem que temer. Você tem que temer a palavra de Deus. Quantos estão assim, vivendo de aparência? Eu não estou dizendo aqui que você tem que agora andar vestido de qualquer jeito, não. Você tem que andar vestido de forma moderada, de forma que não traga escândalo para o reino, para a obra de Deus. Aleluia. E ele diz, e Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo do Senhor é leve, meu querido, não é pesado. Tudo que você tem que fazer para Cristo não é obrigatório, mas tem que partir de um coração espontâneo, de um coração voluntário. Ele não coloca sobre você jugo nenhum pesado. Ele te dá o poder de escolher. Deus, ele disse: olha, eis que eu coloco diante de ti a vida ou a morte, escolhe. É você, meu irmão, que vai tomar a decisão, o que você deseja para você. É você que vai escolher o caminho que você quer trilhar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É você que vai decidir o caminho que você quer trilhar. Ele não vai te obrigar. Aliás, ele não obriga ninguém a segui-lo. Quem quiser seguir tem que tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Aleluia. E ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ora, nós temos que aprender de Deus. Você tem a palavra de Deus aí na sua casa. Você tem este livro aí na sua casa. Se você tem, eu te convido a você ser agora, a partir de hoje, aleluia, um estudioso, um leitor da palavra de Deus, para que você possa aprender de Deus aquilo que Ele deseja para a sua vida.
Aleluia. Porque ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Nosso Deus é humilde. Ele não é orgulhoso. Ele não é soberbo. Ele não é arrogante. Ele não é prepotente. Ele não é ditador. Mas ele é humilde. E ele quer que eu e você, nós sejamos como ele. Ter humildade, sermos mansos, temos um coração verdadeiro, simples diante dele. E ele diz, e achareis descanso para a vossa alma. Nós só vamos achar descanso, meu querido, em Cristo. Você não vai achar descanso na bebida, nas drogas, na prostituição. Você não vai achar descanso nos prazeres deste mundo. O verdadeiro descanso está em Cristo Jesus. É nele que a sua alma estará descansando, mesmo em meio a momentos de aflição, de angústia, de desespero, mesmo em meio à morte ali, no leito de um hospital. Se você está em Cristo, você então achou o descanso. Sua alma vai estar ali, confiante no Senhor. A palavra de Deus, ela diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas devemos temer aquele que mata tanto o corpo como a alma. Se você está em Cristo, você achou descanso, e mesmo que você venha partir deste mundo material, deste mundo terreno, saiba que a sua alma e o seu espírito encontrou verdadeiro descanso, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, Jesus não te obriga a nada, Ele não te obriga você a segui-lo. Você não é obrigado a seguir a Jesus. Ele apenas te faz um convite de ir até Ele. Mas esse convite, meu amigo, é um convite que te oferece a vida eterna. Sabe por que ele te oferece este convite de vir até ele? Porque ele é o único caminho que conduz ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade, meu querido, só existe em Jesus. O que o mundo oferece, o que o mundo tem oferecido às pessoas, é tudo coisas passageiras, efêmeras, fúteis. Mas a verdade está em Cristo, a felicidade está em Cristo, o amor está em Cristo. E quando nós temos Cristo em nossa vida, nós temos a verdadeira felicidade, nós temos o verdadeiro amor, nós temos paz consigo mesmo, e com isso nós também desejamos ter paz com o nosso semelhante. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas dizem, os jovens dizem, eu quero aproveitar a minha vida. E sabe o que eles querem? Para eles aproveitar a vida é viver de forma dissoluta, de qualquer jeito, nas drogas, na prostituição, fazendo o mal, praticando o que é errado, vivendo em bebedeira. Mas vida em Cristo Jesus é muito mais do que isso. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos vida. E a vida que encontramos em Cristo, meu querido, ela se despoja do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas vaidades, dos prazeres efêmeros que esta terra oferece, dos prazeres passageiros que esta terra oferece, porque muitas das vezes as pessoas se embriagam e elas se matam, elas arrumam confusão, elas se destroem, elas morrem espiritualmente, porque o excesso do álcool causa doença, o excesso das drogas mata, e muitos estão vivendo por aí de forma errada. Estão mortos espiritualmente, mas Deus nessa manhã, Ele convida a nós a encontrarmos descanso, aleluia, em Cristo Jesus.
deixar que Ele carregue o nosso fardo, aleluia, a nosso peso do pecado. É só em Cristo Jesus que você vai encontrar descanso para a sua alma, para o seu problema. Mas isso depende de você. Ele já te ofereceu o caminho. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que bate, a porta se abre. O mundo oferece a porta larga, o caminho largo, mas o caminho estreito é Cristo. A porta estreita é Cristo. Escolhe, é você quem vai escolher. Eu não posso escolher por você. A porta que você vai entrar, se é estreita, se a porta larga, se o caminho estreito, se o caminho largo, é você, meu querido. Porque a vida te pertence, a salvação, ela é individual. É você quem vai decidir o seu futuro. É você quem vai decidir a sua eternidade. Louvado seja Deus. Então Jesus nos faz esse convite. E o convite do Senhor, meu querido, para mim e para você, é o melhor. Porque Deus, Ele deseja o melhor para mim. Ele deseja o melhor para você. Aleluia. E não pense que Ele está querendo falar de riqueza material, não. Ele fala de algo espiritual, que é muito mais do que ouro e prata deste mundo. E muitos estão se deixando levar pela riqueza desse mundo. Mas louco, diz a palavra de Deus, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens para dar. O que você tem para dar para Cristo? Talvez você seja um religioso. Talvez você tenha obedecido os 10 mandamentos. Mas Cristo diz para mim e para você, uma coisa te falta. Entrega todos os teus bens, dá aos pobres, vem siga. Ou seja, é entregar a vida, é deixar o pecado, é deixar este mundo mal. Entrega o teu ser para Cristo. Lança fora o teu orgulho, a tua soberba. Lança fora a tua prepotência, a tua arrogância, a tua presunção, a tua maldade, a tua violência, o teu pecado. E se entrega a Cristo, para que você possa ter vida, descanso para a sua alma. Amém, meu querido? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, em nome de Jesus. Medite nesta palavra, leia as Sagradas Escrituras, pois é nela que você encontra a vida, e a vida é Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, em nome de Jesus nós te damos graça, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro a cada vida angustiada, sofrida, temerosa neste mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, consola o coração aflito, visita os encarcerados, visita os doentes nos leitos hospitais, em casa, estende tuas mãos poderosas para curar, consola o coração aflito, abraça esta família, traz para o teu seio, meu Pai, e dá a paz que elas precisam. Visita os países, os continentes, repreenda o mal e quer destruir a humanidade em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, abençoa a Fortaleza, abençoa as famílias, abençoa a minha parentela, a parentela da minha esposa, em nome de Jesus. Abençoa o meu vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, de cima, de perto e de longe. Abençoa a minha rua, Jorge Amado, abençoa o meu bairro, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o ministério a qual eu faço parte, Assembleia de Deus, Missão Moriá. Abençoa o pastor da minha igreja, a sua família, abençoa as demais famílias da igreja, em nome do Senhor. Abençoa o pastor presidente, abençoa os trabalhos no campo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o canal Comunidade dos Discípulos,
em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus, meus queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.